Boa noite, meus irmãos. Para quem não falei boa noite ainda, eu sei que essa chuva lá fora, embora seja maravilhosa, refresca o nosso ambiente, também tira atenção por causa do barulho. Então, preciso que você fique atento àquilo que vamos compartilhar hoje à noite, baseando-nos no texto de Gênesis capítulo 5. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 5. Vamos ler todo o capítulo, que são 32 versos. Esse texto que, sem dúvida alguma, vai nos ajudar a compreender um pouco mais de quem nós somos e o que, como temos chegado, aonde estamos. Gênesis capítulo 5, abra sua Bíblia aí. Se perceber alguém perto de você sem Bíblia, compartilhe também com o seu irmão, com o seu amigo. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Quenã. Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cam e Jafé. Vamos orar mais uma vez.
Deus querido, nós nos submetemos à autoridade da Tua Palavra, Senhor. Nós a reconhecemos como Palavra do Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos capacite para que, iluminados pelo Teu Santo Espírito, nós saibamos compreender qual o Teu propósito, qual o desejo do Senhor, quando permitiu que este texto fosse escrito pelo Teu servo, de modo que nós saímos daqui edificados, compreendendo um pouco mais a respeito da Tua graça, do Teu amor, e como tudo começou para até que chegasse nos dias de hoje, nossa realidade. Abençoe-nos, Senhor, e nos ajude a compreender de verdade a Tua Palavra. É a nossa oração, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Quero pensar com os irmãos primeiramente, olhando para o capítulo 4, nós terminamos o capítulo 4 com o verso 25, que diz que Adão conheceu intimamente sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, e ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim matou. Ou seja, o contexto do texto é esse daqui. Capítulo 4, é aberto o texto dizendo que Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Verso 2 do capítulo 4, tornou ela a dar à luz ao outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor, e aí o texto se desenvolve dizendo então que nesse primeiro relacionamento, agora, fora do jardim, depois do pecado, Adão conhece intimamente sua mulher, nascem 2 filhos, Abel e Caim, e já como resultado deste pecado, Caim mata o seu irmão Abel. E agora então que vamos ver, versos de 8 do capítulo 4 até o versículo 16, é como que Caim tramou essa questão da morte e mata o seu irmão. Dos versos 17 até o verso 24, vamos ver aqui a descendência de Caim. Ele conhece intimamente a sua mulher, ela engravida e dá à luz a Enoque. Este Enoque é diferente do Enoque do capítulo 5, porque aqui este Enoque é o Enoque da descendência pecaminosa caída de Caim. Ok? Então chegamos no verso 25, quando pela terceira vez, ou pela segunda vez no caso de Adão, ele se relaciona mais uma vez com a sua mulher, e agora então ele tem um filho para quem ele dá o nome de Sete. Isso é o contexto do texto que vamos avaliar agora. No capítulo 5 agora, o que vamos encontrar aqui é uma descrição desta descendência, desta genealogia de Sete. O texto do capítulo 4 termina falando isso. Ou seja, Adão teve mais um filho, depois que Caim mata Abel. Caim é mandado a caminhar como forasteiro pela terra, e agora então nasce outro filho a quem eles dão o nome de Sete. E agora, no capítulo 5, vamos descrever qual é a descendência de Sete e o que essa descendência nos mostra e por que esse texto está colocado aqui para o nosso entendimento. Primeira coisa é dizer que essa situação já é uma situação fora do jardim. Agora não há mais a presença de Deus, não há mais o relacionamento de Deus intimamente com o homem. Deus não vai mais na viração do dia conversar com Adão e Eva, porque agora eles estão em pecado. O texto nos mostra também uma estrutura maior de contexto. Moisés está no deserto, escrevendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele escreve esse texto para mostrar para o povo de Israel a situação em que eles viveram e por que eles estavam ali. O texto mostra então essa genealogia de Sete. A esperança da revelação do poder da morte, ou a esperança da reversão do poder da morte, se dá por uma descendência piedosa. Somente uma descendência piedosa poderia reverter o poder da morte. A esperança de Adão, quando nasce Sete, e depois Enoque, e depois Noé, que estes homens pudessem, através de suas vidas, reverterem o poder da morte, ter essa esperança de que a morte pode ser revertida. Eu não sei se você gosta de cemitério. Eu gosto. Gosto porque quando a gente vai a um cemitério, você de fato é confrontado com a realidade da finitude humana.
É lá que você vê que todos os seres humanos na face da terra vão morrer. Alguns com uma idade tenra, outros com uma idade muito avançada, mas todos nós morreremos. Feios, bonitos, gordos e magros, pretos e brancos, nacionais e estrangeiros, todos iremos morrer um dia. Lá está, túmulo após túmulo, lado a lado, os seres humanos colocados um do outro pela morte, alguns com túmulos mais simples, outros com túmulos mais sofisticados, mas o fato é que todos nós passaremos pela morte. Também não sei se você tem medo da morte, eu não tenho medo da morte, porque uma vez salvo e redimido pela graça de Cristo, Ele acaba com o poder que a morte tem sobre a minha vida, porque, como diz Paulo, morrer é lucro, porque vou estar com o Senhor para sempre em sua presença. A segunda igreja batista de Rondonópolis, é a igreja, nossa igreja de origem, ela está numa bifurcação assim, num lugar muito próprio, onde saem duas avenidas, dela saem duas avenidas, e do lado da igreja é um cemitério. Nós, por muito tempo, sofremos bullying. A igreja do cemitério, a igreja do cemitério. Mas isso é o pior. Porque quando os americanos construíram o templo lá, eles fizeram o telhado, que se você olhar de longe, bem de longe, parece que é uma urna funerária ou um caixão em cima da igreja. Então, difícil, não é a igreja do caixão, a igreja do cemitério, a igreja de não sei o quê. Né? Até que nós entendemos que nós poderíamos usar esse bullying para abençoar pessoas. Porque nós estávamos, o cemitério como símbolo da morte, do lado da igreja, que é o símbolo da vida. E começamos a usar essa estratégia para as pessoas, proclamando isso, especialmente no dia 2 de novembro, quando é o Dia dos Mortos. Portanto, para nós, a esperança da reversão do poder da morte já aconteceu na nossa vida, quando Cristo nos alcançou, e isto é maravilhoso para as nossas vidas. Voltamos a olhar para o texto. Se cemitério é símbolo da morte, e por que eu estou falando isso? Porque quando você lê esse texto aqui do capítulo 5, você vê por diversas vezes ele falando sobre morte, 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 chega até a depressão quando te lê um texto desse. Mas o fato é que Deus permite que Moisés escrevesse isso para demonstrar como o pecado foi alcançando a raça humana, primeiro Adão e Eva, depois o seu filho Caim, que mata o seu irmão. Depois de Caim, nasce uma geração tão maligna quanto ele, nasce Lameque, que é um camarada que tem duas mulheres, polígamo. Ele cria cidades para o seu próprio prazer. Ele tem na sua geração homens com extremas capacidades, mas essas capacidades não dão frutos para a glória de Deus. E então, o que vemos aqui é um homem perseguido, é um que busca refúgio quando não encontra. Gênesis capítulo 5, então, vai nos ensinar algumas coisas. Quero repetir isso. Esse texto nos mostra que a esperança da reversão do poder da morte se dá pela descendência piedosa. Versos de 1 a 5, olha o que o texto nos diz aí. Ele vai dizer que esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, Ele os abençoou e chamou de homem. Note aqui, irmãos, que esse é o texto que ele se refere já a textos passados no capítulo 2, quando ele fala que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus os abençoou, Deus disse: multiplicai e enchei a terra. Ele repete a bênção que fora dada lá atrás. Ele descreve isso para mostrar que Deus sempre desejou a bênção para o ser humano quando os criou como homem e como mulher. Já há uma defesa clara aqui desta estúpida filosofia de gênero que estão colocadas por aí, porque Deus criou homem e Deus criou mulher. Deus não criou outras expectativas como há por aí, descritos no Facebook da vida, ou para aqueles que querem crer desta maneira. Dizendo que quando foram criados, Ele os abençoou e chamou homem. Ou seja, não há uma descrição. Somente depois nós percebemos no capítulo 3, capítulo 4, que Adão agora vai chamar sua mulher, dando ela um nome diferente de Eva, porque ela é mãe de todos os viventes posteriormente. Verso 3, aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem,
deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. Alguns aspectos importantes aqui, meus irmãos. O pecado é uma herança de rebelião que gera morte. O pecado é herança da rebelião que gera morte. Foi isso que Deus disse a Adão quando apoderou-se do fruto proibido e comeu. Ele disse que o dia que você fizer isso, você certamente morrerá. A tentação diabólica diz que isso não é verdade. E o que acontece então? O que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que depois de descrever o registro dessa geração, no verso 3 ele vai dizer que Adão gerou um filho. Não é o primeiro filho dele, é o terceiro. Ele não conta mais com Abel e não conta mais com Caim. Agora ele vai dizer então que gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E aí que as coisas são interessantes, porque ele não diz que fora gerado um filho segundo a imagem de Deus. Sim, embora fosse imagem de Deus, agora é uma imagem comprometida, uma imagem deteriorada, uma imagem ofuscada, porque agora ele vai dizer que ele gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. Eles não estão fora do jardim, agora vivem para si mesmo, com orgulho, com o pecado que toma conta, tendente à morte o tempo todo, verificando-se cada dia esse poderio da morte por conta da sua rebelião que acontece lá no capítulo 3. O texto nos mostra então que ele gera um filho conforme a sua imagem e a sua semelhança. E que esta geração, ela é feita agora como resultado do pecado. Ou seja, Adão se rebela contra Deus e por conta disso, toda a raça humana agora também está infectada pelo vírus do pecado. Paulo vai dizer em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É importante pensarmos sobre isso. Quando Paulo descreve isso, ele está dizendo dos pecados corriqueiros que nós cometemos por não gostar de um, por brigar com o outro, por ultrapassar os limites da palavra de Deus. O que Paulo está dizendo é que o homem está agora contaminado pelo pecado quando ele se separou de Deus. E enquanto o homem não encontra Cristo, não encontra essa esperança de transformação, ele continua escravo do pecado, ele continua contaminado pelo pecado, ele continua destinado ao inferno, ele continua distante de Deus. Então, esta geração, a semelhança do homem, então, quando nós geramos pessoas pecaminosas. O seu filho novinho, bonitinho, que nasce da sua relação com a sua mulher, bonitinho, ele é pecador. Bonitinho, guti-guti, Joãozinho nasceu, pecador, que se não for na história dele apresentado a ele Jesus, consequentemente crescerá, produzirá malignidade e irá para o destino eterno, o inferno. De modo, irmãos, que quando olhamos para esse texto, ele é assim uma oportunidade de pregarmos o Evangelho para outros também. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, pecado é alguma coisa que nós recebemos por herança, e esse pecado gerou morte. Morte em Caim, morte em Adão. Interessante que Adão chegou até ver Enoque. Ele não chegou a ver Noé, mas ele quase chegou a ver o processo da vida de Noé. Adão viu toda a desgraça que aconteceu por conta de sua rebelião. Viu isso nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos e nos seus tataranetos. Conquanto, irmãos, o pecado seja uma herança que nós recebemos por conta da nossa vida, uma vez conhecendo o descendente, conhecendo o libertador, nós somos transformados. E agora, o pecado não tem mais poder sobre a vida do salvo. O pecado não terá domínio sobre o salvo, porque agora ele pertence a Cristo. Então, você precisa estar consciente de que você é pecador, de que mesmo salvo e redimido pela graça de Cristo, há uma constante luta entre nós.
E Paulo trabalha isso muito bem, quando ele vai dizer no capítulo 7, né? Quem me livrará do corpo desta morte? As coisas que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas que eu não quero, essas coisas eu realizo. Dia após dia, até o dia que você morrer, você estará sendo confrontado com o pecado que bate a sua porta todo dia, porque você é pecador. Qual é o privilégio disso? É que João, quando escreve sua carta, vai dizer lá que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Uma vez salvo e redimido pela graça de Cristo, não vamos gozar mais do inferno. Mas no dia a dia da nossa vida, nós precisamos ser confrontados o tempo todo com o Evangelho de Cristo para sermos transformados, porque nós somos gerados com uma herança pecaminosa. Todo ser humano na face da terra foi gerado com e recebeu uma herança pecaminosa, recebeu uma herança adâmica, que só pode ser revertida pelo poder do segundo Adão, que lemos o texto agora há pouco com o Júnior, que é o próprio Cristo, o descendente prometido em Gênesis 3,15. O segundo aspecto desse texto, irmãos, é que mostra que a descendência piedosa também sofre os efeitos da morte. Agora, então, não basta apenas ser piedoso. O poder da morte vai alcançar também como maldição toda a raça humana. Vamos olhar para o texto, verso de 6 em diante, até o versículo 20. O que acontece nesse texto aqui? Ele vai descrever, a partir de 7, a sua geração. A geração de 7, os descendentes de 7, são pessoas piedosas. 7 é piedoso. Os descendentes deles são piedosos. O problema é que a piedade humana não reverte o poder da morte. Enos gerou Cainã, que gerou Malalel, que gerou Jarade, que gerou Enoque. É interessante que ele vai sempre dizer que ele viveu algum tempo, que ele gerou pessoas e que ele morreu. Que ele viveu um tempo, que ele gerou pessoas e que ele morreu. Que ele viveu um tempo, gerou pessoas e morreu. Porque não há outra saída para o ser humano, senão a morte. Todo ser humano estará fadado à morte. Não é o projeto inicial de Deus a morte. Não foi isso que Ele quis. O problema é que, em desobedecendo, se rebelando contra Deus, recebe uma herança pecaminosa, que agora tem muito mais força para mandá-lo para a morte do que produzir vida. Então a descendência piedosa também sofre os efeitos da morte. Mesmo sendo salvo e redimido pela graça de Jesus hoje, nós ainda sofremos o efeito da morte. Não o efeito da morte eterna, que leva o homem para distanciar-se de Deus para todo sempre, mas o efeito da morte física. Essa todos nós vamos passar. Não há que nos alegrarmos com isso, e por isso que eu disse que alguns têm medo da morte, mas a morte física é simplesmente uma passagem, porque a morte espiritual já foi, nós fomos transformados, fomos vivificados, como Paulo diz aos Efésios, recebemos uma nova vida. Então, mesmo que nós morramos nesse corpo mortal, Paulo chama de tabernáculo, mesmo que o nosso tabernáculo seja destruído, o nosso tabernáculo interior vai para a vida eterna. Então, nós temos medo da morte. A que pensarmos que nós somos filhos de Deus, a que pensarmos que nós estamos aqui num processo de aprendizado, um processo de crescimento, de um processo de santificação, para nos parecermos com o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, e através dele chegarmos à eternidade, uma vez que a sua morte tem esse propósito, reverter o poder do pecado. Então, versos 6 a 20, vai mostrar isso, que já era assim, que mesmo os piedosos que nasceram de 7 até chegar a Enoque, todos eles também sofreram o efeito da morte. E nós também sofremos hoje o efeito da morte por conta dessa herança pecaminosa que nós recebemos. Versos de 21 a 24, vem então aí uma resolução para isso. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado.
Quando você lê Hebreus capítulo 11, verso 5, você encontra o texto dizendo: pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e é o primeiro caso na Bíblia onde Deus mostra a possibilidade, um vislumbre, a luz no fim do túnel, que a morte pode ser vencida. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e é recompensado por aqueles que o buscam. De modo, irmãos, que quando você olha para esse texto, você então verifica aqui que depois de falar de nasceu, casou-se, teve filhos, morreu. Uma sequência dolorosa de nascimento, geração, morte. Agora tem o primeiro aspecto de transformação, onde a comunhão com Deus é a esperança para essa reversão do pecado e da morte. É somente aí, quando um homem vai ter um relacionamento de verdade com Deus, essa comunhão com o Senhor, que agora Deus não permite que ele morra, mas então permite que ele vá para ele mesmo. Vá para perto do Senhor e more com Ele. Para nós é estranho pensarmos nisso, mas se você vê do verso 6 ao verso 20, todo esse processo de morte, com Enoque é diferente. Enoque não morre. Enoque não experimenta a morte física, que está espiritual. Ele não experimenta a morte física, porque ele se relacionou com o Senhor, ele andou com o Senhor. Em outro momento, numa pregação que fiz aqui, só sobre Enoque, eu disse que Enoque andou com Deus numa situação de muita complexidade, num lugar de muito pecado também, mas ele soube se aproximar de Deus, soube viver os princípios de Deus, soube amar a Deus, por isso então foi imputado a ele a fé da obediência e da comunhão com o Senhor. De modo, irmãos, que o que o texto nos mostra é que o pecado é uma herança por causa da rebelião que gera morte. O texto nos mostra que a descendência piedosa de Sete também sofreu os efeitos da morte, como todos nós. Mas que a comunhão com Deus é a esperança de reversão dessa maldição contra a morte. Versos de 25 a 32. O que nós encontramos aqui é essa esperança se manifestando na descendência piedosa. Não só uma descendência piedosa sofre as consequências da morte, mas também através dessa descendência piedosa é que a esperança se manifesta. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. E esse Lameque é diferente do Lameque do capítulo 4, polígamo. Esse da descendência fiel. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Eles continuam morrendo. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse. E percebam, irmãos, que todas as vezes que aparece um texto onde o pai, ele dá um adjetivo para o seu filho, alguma coisa está acontecendo na história. Veja aqui, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Nós não sabemos, irmãos, se de fato Noé tinha dimensão das suas palavras. Eu não sei se Noé sabia de fato o que aconteceria depois com Noé. Se Lameque sabia, eu vou dar um nome para ele de Noé, porque ele vai construir uma arca. Não, talvez ele não soubesse nada disso. Mas ele coloca esse nome em seu filho, com essa perspectiva de que ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, porque o que nós temos visto agora é só sofrimento, geração, morte, angústia, mas Ele nos aliviará do nosso trabalho, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou.
Olha o texto. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. O texto começa falando sobre morte e termina falando sobre morte. Mas qual o diferencial aqui? É que Noé, como Enoque, como descendência fiel, eles apontam para algo que vai acontecer na história lá na frente. No livro de Enoque, nós encontramos que é possível renovar o nosso relacionamento com Deus. É possível que uma pessoa viva de fato e caminhe com Deus. É possível que alguém resolva em sua vida caminhar e viver com o Senhor. Em Noé, vemos o vislumbre de algo bom que está para acontecer. Como assim algo bom para acontecer? É que nós já conhecemos a história do capítulo 6, 7, 8 e 9, e sabemos do dilúvio, né? Então parece que acaba a brincadeira aqui. Mas, irmãos, é importante pensarmos nisso, que Enoque, ele é como aquele, ele é como aquele que faz um tipo de Jesus. Ou seja, de alguma maneira, o texto já nos mostra aqui que algo bom vai acontecer, que algo da piedade de Deus vai acontecer, que algo da graça de Deus vai acontecer. Mas sabe que você pensa que eu estou falando isso? Como assim se todos vão agora pelo dilúvio morrer? Mas o fato é que por meio de Noé, Deus manterá uma descendência piedosa através dele e de seus filhos. Aí está a graça de Deus, vendo o mundo todo conturbado como está, fazendo nascer um homem que, por seu intermédio, traria de fato alívio e sofrimento na terra. Eu não sei se você notou, mas eu não li o verso 32. É que o verso 32 diz: aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Não há nada de história desses homens depois, a não ser depois do dilúvio, mas é porque, de fato, eles seriam os últimos de uma descendência pré-diluviana. Eles seriam os últimos antes do dilúvio. Não haveria nascimento antes dele mais. Aqui é o término de uma sociedade, aqui é o término de uma caminhada da humanidade, aqui é o término da misericórdia de Deus, no sentido de dar a esta humanidade a disciplina necessária. Aos 500 anos, então, ele já tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Os irmãos sabem na história, então, que com 600 anos, ele vai, então, com 500 anos, depois com 600 anos, é o período que ele vai estar na construção da arca, anunciando, falando de como Deus estava descontente com a prática dele. Hebreus capítulo 11, verso 7, diz: pela fé, Noé, temendo a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família, quando advertido sobre coisas que ainda não se viam, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Ou seja, este homem que nasce agora, ele seria então uma ponte desta velha geração, desta humanidade caída, para, depois do dilúvio, começar tudo de novo. Mas a pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer é o seguinte: será mesmo que Enoque era a descendência ou o descendente prometido? Será que Noé é aquele que de fato traria descanso e faria com que a terra deixasse de ser amaldiçoada? Nós sabemos que não. Porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhes acrescenta coisa alguma. Assim as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só,
e a teu descendente, que é Cristo. Eu afirmo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não anula o testamento antes validado por Deus, cancelando a promessa. Pois se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa, mas foi feita pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, para que serve a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa havia sido feita e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus em um só. O que isso significa, irmãos? Que lá na frente, Paulo, olhando para toda a realidade do Velho Testamento, depois que Cristo veio, ele vai dizer então que Cristo é o descendente prometido de Gênesis 3,15 e que através dele, a promessa feita a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele, em sua descendência, ou em seu descendente, vai continuar perpetuando-se até a volta de Jesus. Ele fala aqui que não é a lei que garante isso. Ele fala que antes da lei, Deus já havia feito uma promessa a Abraão, que do seu descendente, todas as famílias seriam abençoadas. Por que isso é importante para mim e para você? Porque a lei não salva ninguém. Porque os ensinos da lei que nós temos no Velho Testamento não são para salvar o homem, porque nenhum de nós consegue cumprir toda a lei. Mas antes da lei já havia uma promessa que em Cristo, ou que no descendente, que não é Enoque, que não é Noé está aqui e Enoque também, para mostrar a continuidade dessa descendência, até que chegasse em Cristo. A pergunta é, por que Deus não destruiu toda a raça humana ali e começou tudo de novo? Porque ele prometeu que no descendente de Abraão nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. O processo deveria ser normal. Então ele preserva uma criatura, o Noé e os seus filhos, para que através deles a geração continuasse. E a gente sabe que não deu bom, né? A gente sabe que não deu bom, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O homem é puramente mau no seu coração e vai continuar sendo mau, de modo que Deus então permite que isso aconteça, para que, de fato, viesse o descendente, que de fato, não dependendo da lei, mas como promessa da graça, pudesse salvar aqueles que se aproximam dele. Então, Noé, o Enoque e depois Noé, fazem mostrar para nós, irmãos, que eles eram o caminho da continuidade da promessa até chegar Cristo. Esse texto nos ensina, irmãos, que todos nós somos descendentes de Adão e, portanto, destinados à morte. Mesmo a descendência piedosa sofre a morte. Mesmo a descendência que caminhava ali tinha as suas dificuldades e os seus pecados. Mas há dois homens nessa geração de 7 que mudariam o quadro da situação. E seriam aqueles que, através deles, seria apontado para o Salvador. Portanto, se você está aqui hoje, e você pode exaltar a Deus, glorificar a Deus, cultuar a Deus, conduzir sua família nos caminhos do Senhor, é por causa de Cristo. É por causa do descendente. Mas temos que nos alegrar, porque Deus preservou uma geração, uma descendência piedosa, e que através deles nós podemos ter Cristo nascido, para o louvor da glória de Deus, para a edificação e salvação das nossas vidas, e para objeto de proclamação daqueles que ainda poderão vir. Portanto, olhar para Gênesis capítulo 5, e muita gente não gosta de genealogia porque é chato, né? Fulano gerou Beltrano, que gerou Beltrano, que gerou Beltrano, morreu. E você tem as genealogias de Êxodo, as genealogias de números, né? Que você não consegue entender nada.
Então, deixa eu dar uma dica para você. As genealogias têm o propósito de mostrar que Deus está conduzindo a sua história. Que Ele não errou no meio do caminho. Que Ele usa homens pecadores para chegar onde tinha que chegar. Que o único Salvador, que o único descendente de verdade é o Cristo. Que os demais todos são descendentes humanos cheios de pecados. Mas que o único que pode trazer vida de verdade é o próprio Cristo. Então, quando eu e você reconhecemos o Cristo como Salvador das nossas vidas, então podemos viver, ainda que em pecado, esta esperança da vida eterna que nos foi prometida através de Cristo Jesus. Que homens como Enoque, que homens como Noé, eles creram na promessa. Para nós, irmãos, hoje, talvez seja uma coisa muito fácil pensarmos assim: mas hoje Cristo veio e eu sou salvo. E às vezes nós descremos da palavra de Deus. Mas, irmãos, olha o que Hebreus vai dizer sobre esses homens. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca. E a pergunta é: será que nós, de fato, temos confiado em Deus, confiado em suas promessas, vivido com Ele, caminhado com Ele? O que me encanta muito em Noé, irmãos, é que ele vive numa geração de que todo mundo achava que ele era doido. Não imaginou? Não lugar que nem chovia direito. Olha, eu vou construir uma arca, e aí tem todas as medidas lá que é descrito lá no texto, e ele falando: a gente, vai vir chuva, vai vir dilúvio, tá louco, tá doido. Às vezes Deus nos dá ordens e nós não cremos. O texto é claro, uma situação de doideira, e ele simplesmente crê. Ele simplesmente creu. Ele é imputado isso como justiça. E em toda a história, enquanto o mundo existir, alguém vai se lembrar de Noé como obediente a uma ordem doida, segundo os olhos humanos. Mas ele obedeceu. E o mundo inteiro sempre saberá disso, que existiu um Enoque, que nem ficou aqui para contar a história, mas que existiu um Noé, que ousou obedecer, que ousou cumprir, que ousou crer, que ousou fazer algo que Deus mandou, mesmo que aos olhos humanos parecesse uma doideira, parecesse algo que não tivesse nenhum tipo de razão de ser. O que é que nós temos que aprender com isso, meus irmãos? Que nós somos a geração hoje, não mais de onde virá o Salvador, mas somos a geração que vai apontar e dizer para o mundo que esse Jesus voltará, e que a promessa que ele faz de restauração é somente para aqueles que confiarem nesta promessa. Caso contrário, todos experimentarão a morte, como no início da história já foi dito, morrerão por causa dos seus pecados. Se você e eu, ou você e eu, que já entregamos a nossa vida para o Senhor, já nos submetemos a Ele, nós somos salvos e nada nos separará do amor de Deus. Mas estamos num processo de santificação. E precisamos continuar vivendo isso. Como Paulo diz aos Efésios, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à imagem do nosso irmão mais velho, o Senhor e Salvador Jesus. Ao sair daqui, saia pensando nisso. Em todo o tempo da história, Deus tem mostrado sua graça. Não tem escolhido a quem. Mesmo a Caim, Deus mostrou graça. E tem levado a humanidade a ser abençoada pela sua graça, nesse contexto que eles nem sabiam quem era esse descendente. Deus vai apontando a história, conduzindo a história. Então, quando você lê a genealogia, pensa nisso. Genealogia tem a ver com Deus conduzindo a história, mostrando como Ele escolheu pessoas falhas e pecadoras para que tivessem coragem de obedecer aquilo que Ele tinha que dizer.
Eu e você não somos diferentes de Enoque, nem diferentes de Noé. Temos as mesmas possibilidades de vivermos uma vida de santidade, de amarmos a Deus e deixar que ele de fato apareça. Os nossos nomes não aparecerão mais na Bíblia como aparece Noé e Enoque, mas aparecerão na história. Aparecerão na história. Quando alguém vai dizer, por causa de fulano de tal, que ousou dizer a mim que um Cristo voltaria, eu estou redimido e vou para a eternidade. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus, como foram Noé e como foram Enoque. Eu e você podemos ser instrumentos de Deus para ganhar pessoas para o Senhor Jesus. Eu e você podemos ousar obedecer. Eu e você podemos ousar acreditar e servir a Deus como Ele quer que nós sirvamos. Sendo isso assim, minha oração é que tanto a mim, tanto eu quanto você, podemos orar pedindo a graça de Deus para nos dar condições para vivermos isso. Para testemunharmos do amor de Deus e para amá-lo como Ele tem que ser amado. Independentemente do que possa o mundo sugerir para nós, vale mais a pena confiar na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nossa expressão de gratidão e louvor, porque o Senhor nunca desistiu da humanidade. Mesmo na expansão do pecado, gerado pela rebelião de Adão, o Senhor tem preservado a história, usado homens e mulheres, tão pecadores como nós, para que Jesus viesse a este mundo e trouxesse a reversão do poder do pecado, produzindo a esperança de vida eterna. Nosso Pai querido, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor um dia nos salvou. E agora a nossa oração a Deus é que o Senhor nos ajude a, como Enoque, andarmos com o Senhor. E a, como Noé, temos coragem de cumprir sua ordem, mesmo que ela pareça ridícula, mesmo que ela pareça sem propósito, mesmo que ela cause constrangimento a nós, mesmo que as pessoas usem isso para chacota, que nós confiemos na verdade do Evangelho, que nós confiemos em Tua palavra, Senhor, que nós a amemos como sendo a Tua verdade. Ajuda-me, a mim e aos meus irmãos aqui, Senhor, a proclamarmos o Evangelho de Jesus, a dizer para as pessoas que em todo o tempo da história, mesmo depois do pecado, o Senhor tem providenciado a oportunidade de salvação e graça, apontando para Jesus e depois trazendo a efeito sua morte, para que todos nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Que esta seja a nossa mensagem, ó Deus. Dê-me a mim e aos meus irmãos aqui coragem para dizer isso. Não perdemos as oportunidades para falarmos isso, porque deste modo, que as pessoas terão a mesma esperança que nós temos, de que um dia Cristo voltará e nos levar lá para com Ele, para que onde Ele está, nós estejamos também. Obrigado pela minha salvação e pela salvação de cada uma das pessoas que aqui estão nesse culto hoje. Mas se há alguém entre nós, ó Deus, que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, que o Teu Espírito a convença, que o Teu Santo Espírito a traga para perto de si, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, a ensine e de fato transforme o seu coração para o louvor da sua própria glória, Pai. É o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.